Olha pessoal, eu vou fazer um vídeo sobre o tarado do busão. Foi muita gente que me mandou mensagem pedindo opinião a respeito desse assunto. E o que eu vou falar aqui não vai agradar muita gente não, porque eu vou na direção contrária do que a mídia faz. Normalmente o espetáculo midiático é seguir o que a população quer ouvir e falar coisas do tipo: olha, aquele juiz tinha que ter condenado à morte. Todo espetáculo midiático rende views, rende popularidade. Mas a realidade é que a gente está num país, gente, em que o costume não faz lei. A Constituição nossa deixa claro que um juiz só pode julgar conforme a lei. O juiz não pode utilizar o costume quando existe uma lei. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que um juiz vai fazer aquilo que o legislador deixou. Então, a gente não pode culpar aquele juiz porque não existe uma lei para colocar na cadeia uma pessoa com aquele tipo de atitude. A gente tem que culpar são deputados e senadores, porque eles fazem lei. Agora, por que eu falo isso? Porque a lei brasileira ela é clara no que diz respeito a estupro, e o caso daquele cidadão não se enquadra no estupro. Ele realmente perturba as pessoas, ele realmente faz mal para a sociedade. A minha opinião pessoal é que deveria haver uma lei para prender esse tipo de gente. Mas enquanto a gente não tem lei para colocar uma pessoa na cadeia, a gente não pode utilizar a mídia para pressionar o poder judiciário para fazer aquilo que ele não pode fazer. O que significa isso? Significa que a partir do momento em que a opinião pública começa a interferir demais no juiz e fazer ele tomar atitudes fora da lei para agradar a própria opinião pública ou agradar a televisão, a gente cria Sérgio Moro. O que aconteceu com Sérgio Moro? Ele fez uma sentença totalmente fora da lei para satisfazer os investidores da Operação Lava Jato, para satisfazer a opinião pública, para satisfazer canais de televisão e satisfazer o próprio público, né? Porque ele agora é um astro da internet. E com isso ele cria uma coisa que chama insegurança jurídica. Eu sei que muita gente gostaria de ver esse cara preso, mas você já parou para pensar, se toda vez que uma pessoa fizesse alguma coisa que não é crime, mas essa coisa caísse na mídia, essa pessoa fosse presa? Eu sei que é absurda a ideia da gente imaginar que uma pessoa faz aquilo dentro do ônibus, é abominável. Mas a gente tem que pressionar, são deputados e senadores para criarem leis que transformem esse tipo de atitude em crime. E não pressionar um juiz, pressionar um desembargador, pressionar um ministro para ir fora da lei para atender à opinião pública. A partir do momento em que a gente pressiona o judiciário para desobedecer a lei, para fazer aquilo que a televisão, o rádio, até mesmo o público quer, o que a gente está fazendo é jogar a lei na lata de lixo. Então, na minha opinião pessoal, aquele cara deveria ser preso, aquele cara não faz bem para a sociedade. Agora, na minha opinião técnica, um juiz jamais poderia condenar uma pessoa se de acordo se com a interpretação dele, aquela pessoa não cometeu um crime que está escrito na lei do país que ele mora. Então, se aquilo não é crime no Brasil, aquele cara não pode ir preso. E qual que é a atitude que a gente tem que ter agora? Já que nós estamos entrando numa situação de depravação social, a ponto de precisarmos de lei para esse tipo de coisa, a gente tem que pressionar os deputados para transformarem isso em crime e não pressionar um juiz para tirar um crime de onde não existe e colocar um cara na cadeia por uma coisa que não é crime. Para esse tipo de atitude, a gente já tem o juiz Sérgio Moro. A gente não pode destruir o judiciário dando para a televisão o poder de ditar o que é e o que não é lei no Brasil. Para isso, a gente já tem o poder legislativo. Muito obrigado. Desculpem aqueles que não concordam comigo. Falo mais uma vez que eu acho que aquele tipo de atitude é abominável, mas acima de tudo, eu acho que a gente tem que ter segurança jurídica. Acima de tudo, a gente tem uma Constituição que proíbe o uso dos costumes quando existe a lei. E acima de tudo, a gente tem uma Constituição que deixa claro que só é crime aquilo que a lei disser que é crime. Muito obrigado, gente, e até mais.